Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas. Tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Ricardo Paes e vocês estão no canal Visão Caleidoscópica. Hoje eu vou tratar de um tema que todos sabem, eu fui advogado. Hoje eu sou servidor público e eu vou tratar de um tema jurídico. E é o seguinte: toda vez que alguém se envolve em algum imbróglio que vá acarretar numa ação judicial, precisa tecer a sua estratégia na apresentação de sua defesa ou na apresentação de sua tese. A tese do autor e a tese do réu. Isso precisa ser delineado em função dos documentos que vão surgir no processo, das provas. Você tem toda a questão do ônus da prova, o direito se permeia isso em todas os ramos do direito. Você tem a questão de quem tem que provar o quê. Bem, dito isso, eu tenho acompanhado os depoimentos nas ações penais referentes aos golpistas que tentaram depor o governo no dia 8 de janeiro de 2023. Ah, Paulo, mas o que isso tem a ver tal? O pessoal já está falando aí que as defesas estão sendo muito mal feitas. Blá, 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 blá. A gente tem já acompanhado isso há algum tempo. Eu tenho acompanhado no canal do Vitor Panchor, excelente. Vou deixar o link na descrição para quem não conheceu o canal, mas eu duvido que alguém não conheça. O Vitor é um cara muito bacana, um grande amigo. Ele foi a primeira pessoa a jogar luz sobre isso. Nas primeiras defesas, se imaginou que as pessoas não sabiam mais ou menos como é que o Supremo ia se posicionar. Isso, as pessoas normais. E em razão disso, se negou tudo. Vai para os depoimentos? Não fiz isso, não fiz aquilo outro. Eu não entrei. Não dava. A porta estava aberta, sabe? Nesse nível, né? Fora os turistas. Não, fui conhecer Brasília. Não, fui orar pelo Lula. A gente tem visto isso. Quem acompanha os depoimentos tem visto isso com uma certa frequência. E aí eu fiquei pensando, né? Cara, não é possível que um advogado vá fazer uma defesa com elementos tão pobres. Se você não tem condições de você livrar o seu cliente, você procura reduzir a pena dele. E como é que você vai reduzir a pena dele? Você vai trazer atenuantes. E os atenuantes não é porque o cara tem filho, é doente. Existem atenuantes até em relação a doenças e idade. Mas isso reduz a pena. Mas não é esse o caso. O atenuante que eu estou falando é um atenuante legal. Foi manipulado. Olhando para as defesas, temos a nítida impressão de que somente uma pessoa é a maior beneficiária dos termos que estão sendo apresentados ao STF. E isso também explica outra coisa. Muitos dos advogados mais aguerridos, eu não posso afirmar todos, mas eu sei de alguns, tem vídeos vazando na internet sobre isso, estão orientando seus clientes a não aceitar nenhum tipo de acordo de não persecução penal. Para quem não sabe, o acordo de não persecução penal, você vai, dependendo do crime, tá? Você vai assumir o que fez, vai assumir que aquilo era errado, e em função disso você não vai ser condenado. Vai passar um tempo de prestando serviço à comunidade, vai ter que fazer algum curso, eventualmente você vai precisar pagar alguma multa, mas essa multa pode ser reduzida dependendo do comportamento da pessoa, dependendo das posses que ela tenha. Sabe? É a melhor coisa para quem é um réu confesso. Porém, isso passaria pela pessoa assumir que queria um golpe de Estado. E quem fizer isso e apresentar as provas de que foi manipulado, vai jogar o manipulador numa rede difícil de sair. Então,
Esses patronos que não aconselharam seus clientes a fazer o acordo de não persecução penal e continuam falando que é um mau negócio, me causava estranheza, porque quando você é advogado, você vai fazer o melhor para o seu cliente. Você sempre vai procurar o melhor para o seu cliente. Às vezes, o melhor para o seu cliente é algo que você não quer que seja feito, mas você olha e fala, ele está numa situação tal que ele precisa fazer isso. E desde que começou esse imbróglio jurídico, a nítida impressão que se tem é de que nada aconteceria. Nenhum tipo de ação penal. Aí aconteceu o quê? A prisão no próprio dia das pessoas que estiveram envolvidas. Especialmente as pessoas que estavam envolvidas nos acampamentos em frente aos quartéis. Né? Em Brasília, essas pessoas foram presas no dia seguinte, no dia 9. Aí, no momento em que você começa a ter um andamento processual, essas pessoas comparecem a um local, um presídio, no caso, a delegacia. São colhidas as impressões digitais, a pessoa é fotografada, é feito um boletim de ocorrência, o telefone celular é entregue, estão sendo presos. E o telefone celular é um instrumento do que estava acontecendo. Essas comunicações todas eram através de redes sociais. Então, por que os depoimentos são todos no sentido de que negar o inegável? Vamos tirar aqui as pessoas que já fizeram acordo de persecução penal, que são mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas falaram que foram cometer golpe de Estado. Estão cumprindo a pena alternativa. Alguns voltam a cometer crimes depois. Outros não. Outros vão pro low profile, de repente a família fica ali em cima falando, não, meu filho não faz isso. Mas começaram a vir com a narrativa de que as condenações não havia o direito à ampla defesa, as condenações eram todas tendenciosas, era tudo padronizado. E quando você vai ver, você vê que não. E a sentença, uma pena, ela sempre tem uma padronização. Você sabe por quê? Porque ela parte de uma data. Tipo, a pena mínima para uma pessoa que não cometeu nenhum crime antes é a pena mínima daquele crime. No caso específico dessas pessoas, muitos são primários. Então eles vão partir da pena mínima e aí você vai tendo o jogo de atenuantes e agravantes para você fixar a pena. Então quando as pessoas falam que as penas são padronizadas, ele se esquece como funciona a fixação de uma pena. E eu fui pensando sobre isso. Eu cheguei a uma conclusão. É uma conclusão para debate. Eu quero saber o que vocês acham disso. E se, quando eles foram presos, começou aquele vai e vem de advogados para saber o que aconteceu, tentou se tirar as pessoas da cadeia, não se conseguiu. Elas continuaram presas até ser tomado o depoimento. Teve as audiências de custódia que demoraram dias, porque era gente pra cacete, era muita gente. E se nesse momento se estruturou uma defesa que fosse causar uma certa comoção? Seria você vender o peixe de que aquelas pessoas não tinham culpa de nada, que na realidade elas tinham sido manipuladas por alguém, eles negavam a existência de qualquer crime e apostariam numa solução que ficaria assim, uma solução, não vou dizer óbvia, mas uma solução que acomodaria a todos. E a solução seria a anistia. Tanto é que já se levanta essa bola da anistia desde o meio do ano passado, quando as condenações começaram a surgir. Mas e se a defesa sempre foi para levantar essa bola? Vamos lembrar que as principais pessoas que insuflaram isso não compareceram em dia 8 de janeiro lá em Brasília. Não estavam lá. O maior beneficiado das defesas estava passeando fora do país. E agora que houve a denúncia, ele foi indiciado. Nesse momento em que a investigação anda para uma possível denúncia judicial,
ele começa ele mesmo a falar em anistia. Existe somente um grande beneficiado nessa linha de defesa, que foi o ex-presidente. A minha pergunta é: e se toda a defesa foi calcada justamente numa possível anistia? Provocar uma comoção em razão das pessoas que estavam sendo condenadas a penas de 17 anos, 18 anos. Acredito que vão haver pessoas condenadas a 20 e 30 anos mais para frente. E se você tivesse uma anistia em relação a esse crime específico, o que na minha opinião é inconstitucional, mas você beneficiaria o inelegível. Ele está metido nesse imbróglio até a raiz do cabelo. Pensem nisso. Talvez estejamos vendo as defesas do prisma errado. Acredito que temos que ver pelo ângulo de que elas estão sendo efetuadas para garantir uma possível anistia em razão das penas que o judiciário imporá a quem tenta atentar contra a democracia, que na minha opinião é um dos crimes mais hediondos, porque sem a democracia você vai ter tortura, você vai ter alguém que talvez tenha palavra de vida ou morte sobre outras pessoas, você vai ter perseguição, você vai ter muita coisa. Pensem nisso. Ponham um comentário do que vocês acham a respeito desse meu raciocínio. Se vocês concordam, se vocês discordam. E se vocês gostaram, se vocês querem ampliar o debate, curtam, compartilhem. E especialmente, vamos conversar. Vamos pensar o que está acontecendo no nosso país. É isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço vocês terem perdido seus... Agradeço vocês terem me dispensado esse tempo, terem me ouvido e espero que a gente possa nos encontrar. Possamos nos encontrar mais vezes. Nós possamos nos encontrar mais vezes. Ok? Um abraço. Até mais.